Nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 3, e o versículo de 1 ao 10, uma leitura bem conhecida, já foi ministrada várias vezes neste púlpito, mas Deus colocou no meu coração esta palavra, e eu creio que o Espírito Santo, através da sua palavra, ele vai falar fortemente ao seu coração, é o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe e disse, pediu uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Olhando ele para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e os tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé, andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, o conheciam, pois ele é que assentava para pedir esmola à porta do templo, e ficaram cheios de espanto e assombrados pelo que tinha acontecido. Glória a Deus. Meus amados e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero subordinar o tema baseado neste texto: o milagre na porta. Glória a Deus. Aleluia. Queremos também mandar a paz do Senhor para nossa irmã Salete, que está esperando a cirurgia, não é? Fique debaixo da promessa, minha irmã. No tempo certo, na hora certa, Deus vai agir na tua vida. Oh, glória. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam, que diz que Deus tarda e nunca falha. Mas eu aprendi uma coisa na palavra do Senhor: que Deus, ele não tarda e nem falha. Deus age na hora certa. Oh, glória. E no tempo certo, no tempo de Deus, a sua vitória, a minha vitória virá, é o nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Meus amados, Atos dos Apóstolos é um álbum da igreja, escrito por Dr. Lucas, um gentio, um grande médico, pesquisador, teólogo. E aqui ele, um dos seus, vamos dizer, segundo livro, porque Lucas e Atos é um livro só, mas aqui na Bíblia está dividido em dois. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vimos uma igreja sendo formada. Em Atos 2, temos uma igreja que está vivendo uma experiência com o Espírito Santo. Em Atos 3, nós temos uma igreja atuante. Quando nós vimos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, este grande médico gentil se converteu quando Paulo estava ministrando a palavra do Senhor. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Quando Paulo estava no cenáculo ministrando a palavra, e ele, de repente, a Bíblia nos conta em Atos 20, que a ministração da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, ministrado por Paulo, estava tão boa,
que já era a 1 hora avançada da madrugada. E de repente um adolescente que estava sentado numa janela, ele cochilou e caiu. E quando ele caiu, ele quebrou o pescoço e aí veio entrar em óbito. Todo mundo correu para ver aquele adolescente já morto. Lucas estava presente nessa ministração de Paulo. E ele desce para constatar que aquele adolescente tinha morrido. E ele dá o veredito final. Ele constata que aquele adolescente realmente tinha morrido. E a notícia chega ao apóstolo Paulo. E ele desce para dar uma pausa na sua ministração. E ele desce. E ele pega aquele adolescente e aquece o seu corpo e a temperatura do corpo de Paulo. A Bíblia nos conta, amado, que aquela criança, aquele adolescente, ele é ressuscitado. A sua vida é devolvida de volta pelo poder que há na vida do apóstolo Paulo. Quando Lucas, ele vê esse ato milagroso na vida daquele adolescente feito por Paulo, a Bíblia diz que ele se converte ao cristianismo. E daquele dia em diante, Lucas é o grande e verdadeiro cristão gentil, e Deus usou ele de uma maneira extraordinária, e ele escreve um dos seus livros, que é Lucas e também Atos dos Apóstolos. E quando ele narra essa história, amado, em Atos dos Apóstolos, em que a Bíblia nos conta que Pedro e João subiam para o templo, e a Bíblia diz, é bem fácil dizer, que era a hora 9, 3 horas da tarde. Porque para os judeus, amados, naquele tempo, existia 3 períodos de adoração. O templo era aberto de 6 da manhã e se fechava as portas do templo às 18 horas, que era o pôr do sol. Mas a oração era feita de 3 períodos. Era de 9 a meio-dia. De meio-dia às 3 da tarde. E de 3 da tarde ao pôr do sol às 6 horas da tarde. Então Pedro e João eram amigos íntimos. Porque Pedro e João eram discípulos de Jesus. E ele viu os milagres que Jesus operou quando ele estava aqui na terra. Glória a Deus para todos sempre. E quando Pedro e João, ele vai ao templo para adorar a Deus, a Bíblia nos conta, amados, que tinha ali um coxo, a glória a Deus, que estava ali à porta do templo. E este fato que aconteceu, exatamente foi o ano após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, você vai ver que Deus tinha determinado aos seus discípulos que ele ficasse em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Oh glória, aleluia. Em João capítulo de número 20, se não falha a memória, você vai ver que quando Jesus já tinha sido ressuscitado, e antes dele subir ao céu, ele entra onde estavam reunidos os discípulos e os irmãos, e a Bíblia diz que ele soprou o vento entre os irmãos e os apóstolos, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Mas ele tinha que permanecer em Jerusalém, para que ele viesse ser revestido do poder de Deus. O revestimento, amados, dava aos discípulos e aos irmãos uma proteção, uma ousadia, uma autoridade, porque quando Jesus fosse voltado ao céu, glória a Deus, as perseguições contra a igreja seria evidente, e ele precisava estar revestido do poder de Deus. Porque, amados, as perseguições vêm, as lutas vêm, oh glória. Mas eu digo uma coisa: quanto mais bate no crente, mais a igreja cresce. A igreja sofrendo, mas a igreja vai crescendo, oh glória a Jesus. Crente é igual clara de gema. Eu me lembro muito bem, quando eu ajudava a minha tia a bater o bolo, a fazer o bolo.
Hoje se bate numa máquina de bater bolo, mas antigamente não era assim. Nos anos 80 não era assim. Se batia, não é, pegava uma ferramenta e começava a bater na clara do ovo para que ela viesse encher, virasse aquela bola de neve, e o bolo ficava tão fofo. Aleluia. Bem assim é o crente, é ele apanhando, mas rei de glória. Quando a igreja foi perseguida, a Bíblia diz que os crentes foram embora, foram correndo, e onde ele passava, ele evangelizava, ele pregava a palavra de Deus. Glória a Deus. E com isso a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e até chegar onde nós chegamos. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz, voltando ao texto, que Pedro e João, ele vai ao templo, vai orar, e quando ele vai a caminho do templo, duas pessoas diferentes. João era aquele discípulo do amor, era aquele discípulo que antes de falar alguma coisa ele já media as palavras. Era o homem, o apóstolo. João era um apóstolo bem cuidadoso com as suas palavras. Era por isso que ele, quando ele ministrava uma palavra do Senhor, cativava o povo. Era conhecido como o apóstolo do amor. Foi quando Jesus ainda estava aqui na terra. João, o apóstolo João, ele inclinava sua cabeça no ombro de Jesus para ouvir as palavras de Jesus. Foi de uma maneira tal que João entrou na graça de Jesus, que ele recebeu uma promessa dizendo que não ia morrer como os outros apóstolos, mas ele ia morrer farto de dia. João morreu na sua velhice, oh glória. Mas quando ele estava ainda com vida, a igreja foi perseguida. O apóstolo João foi tão perseguido com os demais apóstolos que os seus inimigos pegaram João, empurraram João de um penáculo. João é jogado de um penáculo de aproximadamente de 20, 30 metros de altura, meu cantor, e ali ele cai. Quando ele cai, João é dado como morto. João é colocado no Vale dos Mortos, e João passa ali por 2 dias no Vale dos Mortos. As pessoas, os irmãos, os amigos, dado João como morto. João agora, depois de 2 dias, ele sai se arrastando e ele desaparece por 2 anos. Oh glória! De repente, após 2 anos que João desaparece, a história nos conta que João aparece nas ruas de Jerusalém pregando a palavra do Senhor. Os inimigos de João ficaram tão bravos com ele, disseram: é possível, este homem ainda não morreu. Mas quem tem promessa de Deus não morre. Oh glória, antes que cumpra a palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. João, depois que tudo isso acontece, os inimigos de João pega João, amado cantor, e coloca João dentro de um azeite, de um tacho de azeite quente. João é colocado dentro de um tacho de azeite. Diz a história que a sua pele ficou escura por causa do azeite. Aleluia. Era para morrer naquele momento, mas quem tem promessa, irmão, não morre. Oh glória a Jesus. Tira João, e quando João sai dentro do azeite, eu acredito que ele disse: eu estou vivo. Glória a Deus. Deixa João de lado, porque sabia que João não tinha quando os inimigos não tinham condições de acabar com a vida de João, o apóstolo amado de Jesus. Mas vimos, amados, que este João, o apóstolo amado de Jesus, junto com seu colega, com seu amigo Pedro. Quem era Pedro? Pedro pescador, mas Pedro era um homem sanguíneo, tinha um temperamento sanguíneo. A glória a Deus. Pedro era aquele homem que dizia muitas verdades na cara. Pedro era aquele que não levava desaforo para casa. Aleluia. Foi uma dessas ocasiões que quando ele passa uma noite com os seus discípulos, com alguns pescadores no mar da Galileia, e a Bíblia diz que quando eles vêm, não acha nada, não pesca nada. Aí Jesus está onde? À beira do mar da Galileia. Oh glória, aleluia. E dirige uma palavra. Pedro já estava lá com a temperatura mais de 1000, brabo, porque tinha
passado a noite toda, não pescou nada. Aí o Senhor disse: Pedro, oh glória, lança a rede no lado direito. Glória a Deus. É só obedecer a voz de Deus que tudo acontece. Pedro lançou a rede no lado direito e a Bíblia diz que mais um milagre aconteceu. Glória a Deus, a rede veio cheia de peixe. Pedro era deste homem, desse temperamento. Mas vimos aqui dois apóstolos, um com temperamento tranquilo e o outro com temperamento sanguíneo, mas os dois vai andando para onde? Para a casa de Deus. Oh glória! Onde o povo estava, onde era costume dos judeus, está sempre na casa de Deus. Mas a Bíblia diz, amados, que quando ele vai para o templo, estava ali, colocaram ali um coxo, próximo à porta formosa do templo. E esse templo, construído por Herodes o Grande, era um espetáculo, era um esplendor, era um templo luxuoso. A porta, os muros de Jerusalém, tinha 12 portas, só o muro que rodeava, que cercava a cidade. Mas o templo que estava dentro da cidade de Jerusalém, ela tinha 9 portas. E uma das portas era conhecida porta famosa ou porta do amigo. Glória a Deus. E no templo existia 3 pavilhões. O primeiro pavilhão era para os gentios, que era o que ia para o templo adorar a Deus. Era o primeiro pavimento, era o pavimento dos gentios que ia para o templo orar. O segundo pavimento era para as mulheres adorar a Deus. E o terceiro pavimento era o pavimento dos judeus, que exatamente dava acesso à porta formosa. Glória a Deus. Mas ele estava ali. A porta formosa, amados, era uma porta enorme. Diz alguns historiadores que ela media aproximadamente mais de 20 metros de altura. Eu já li fiz algumas pesquisas e eu li que alguns falou que tinha 18, outros diz 20, outros diz até 25 metros de altura. Imagina o tamanho desta porta. Era alto. A sua largura, mais de 10 metros de largura. Era uma porta grande. Para se abrir a porta, meu nobre companheiro, era preciso 20 homens, 10 de cada lado, porque ela tinha duas bandas. E era preciso 20 homens para abrir as portas do templo. Era uma porta feita de metal, era uma porta feita de bronze, revestida de ouro. Uma porta esplendosa, em que ficava quando o sol dava-se pela manhã, e quando refletia o calor, a luz do sol refletia na porta. E todo mundo via a beleza daquela porta, a beleza do templo. Oh glória a Deus. Exatamente onde as pessoas passavam por ela. Aleluia. Mas por que aquele homem, este coxo, não foi curado por Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus não entrava na porta formosa. Porque a porta formosa é uma porta de destaque. É a porta que passava muita gente. Era inúmera muita gente. Exatamente era um ponto em que esse coxo estava ali mendigando, porque ele sabia que uma multidão de pessoas que passavam aquela porta poderia dar alguma coisa. Mas Jesus, ele entrava pela porta das ovelhas. Oh glória a Deus, aleluia. Mas vimos que este homem, este coxo, estava ali na porta formosa, aleluia, porque ele, segundo a história, ele era um judeu da linhagem de Levi, e ele conhecia muito bem a lei levítica. Quando você vai para Levítico, capítulo de número 25, você vai ver que Deus determina na lei em que os judeus tinha por direito de ajudar os necessitados e as viúvas e os órfãos. Tinha por lei, era lei judeu, era lei de Moisés que dava esse direito.
E este coxo sabia desse direito, desta lei. Os judeus, quando eles saíam de suas casas e ele ia para o templo, ele levava 2 ofertas. Qual é a primeira oferta? A primeira oferta, ele ofertava-se no templo. E a segunda oferta, era a oferta de misericórdia, era a oferta de justiça, era uma oferta que a gente como chama isso como de uma esmola, em que os judeus levavam e se dava-se àquela pessoa que estava necessitada. Era conhecida como oferta de justiça, uma obra de compaixão, né? Então esta era uma obra de caridade. Essa é uma tradição dos judeus. Os judeus sabiam disso, mas tinha alguém que fazia vista grossa, não dava uma obra de caridade para as pessoas que precisavam. Foi por isso que o coxo que estava ali, ele sabia disso e sabia que as pessoas, os judeus, era mais para os judeus, não os gregos, que quando ele ia para o templo, era por direito, ele dá uma esmola, ajudar um necessitado. Glória a Deus, amados. Mas este coxo estava na porta do templo, porque ele era coxo, deficiente, e outra, ele não poderia entrar no templo, não poderia, porque ele era uma pessoa defeituosa. A lei diz em que não poderia entrar no templo pessoas defeituosas. Não poderia entrar. Tinha que ficar fora. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque no templo ele era considerado para os judeus sagrado, santo. E essas pessoas estavam com essas dificuldades, com essas deficiências. E alguns diziam que poderia ser que seus pais pecaram. Outros diziam que era um castigo de Deus. E muitas coisas aconteciam. Muitos judeus falavam uma coisa, outros falavam outra. Mas a verdade é que esse coxo estava próximo à porta formosa, esperando receber alguma coisa de alguns judeus, que alguns passavam por ali. Glória a Deus. E ele não poderia entrar no templo, porque a lei dizia em que as pessoas, enquanto naqueles dias em que não se tinha ainda se manifestado a graça de Deus, não se tinha manifestado, porque a graça de Deus não tinha se manifestado na vida dele, mas porque ele não foi curado. Oh glória, irmãos. Deus, ele tem os seus mistérios. Jesus, quando ele estava aqui na terra, disse que maiores obras os discípulos iam fazer do que Jesus. Vimos que este aqui foi um primeiro milagre dos apóstolos de Jesus. Quando ele vai para o templo e ele diz, o coxo que estava lá, ele diz, me dê uma esmola. Oh glória, irmãos. Qual é o problema daquele coxo que estava à beira, próximo à porta formosa? Segundo a história nos conta, que a deficiência deste coxo seria que ele foi formado no ventre da sua mãe, sem os ossos das pernas. Ele só tinha o nervo e só tinha carne, mas ele não tinha os ossos completos das suas pernas. Da cintura para baixo, ele era só um pedaço de carne com nervo. E as pessoas que carregavam ele no braço, e ele colocava ele ali sentadinho. Imagine, uma pessoa sentada numa situação dessa, sem ter ossos para ser sustentado. Glória a Deus. Meu nobre companheiro cantor, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei quando a minha filha, ela nasceu. Minha esposa estava grávida de 8 meses. E ela estava no circo de oração ali em Maceió. Quando Deus levanta um vaso e diz,
que ela ia ter uma surpresa nessa gravidez. Mas não se preocupasse, porque Deus estava no controle de tudo. Deus estava controlando toda a situação. E quando chegou o dia da criança nascer, nasce uma criança do sexo feminino. Mas essa criança, ela nasce com um excesso de timo no seu coração. O que é isto? É uma gordura que envolve todo o coração, é uma massa que envolve o coração. Toda criança, ela nasce com isso. Mas só que a nossa filha, ela nasceu com excesso demais, que ela tinha dificuldade de respirar, o coração tinha dificuldade de bater, por causa que estava sendo pressionado pela gordura. E mais, ela tinha uma deficiência nas suas cordas vocais. Quando ela respirava, ela fazia uma zoada como fosse um apito. E eu dizia: minha filha, parece que ela engoliu o apito do guarda. E quando ela respirava, ela apitava. Era aquela peixe que chamava a atenção. Uma criança dormindo no quarto, que passava na rua, ouvia a zoada, o suspiro daquela criança. E mais, ela nasceu com o joelho, com a perna direita, do joelho ao contrário. O seu joelho é quando nós dobramos para trás, aquele da sua perna direita, ela dobrava para frente. Então aquela criança, a gente colocava ela nos braços e o joelhinho dela, ela se colocava assim no pescoço dela. A gente envolvia ela no pano, no cobertor, para que ninguém visse, porque a curiosidade do povo era grande. O povo queria ver o que está acontecendo, e às vezes a gente escondia aquilo ali. Mas quem tem fé, oh glória, como aconteceu com Pedro e João. Quem tem fé, oh glória, no Senhor Jesus. Quem tem fé na palavra de Deus, como tem João e Pedro, aleluia. Vai para onde? Vai para o joelho. Crente que tem problema, aleluia. Crente que está passando por sofrimento, crente que está precisando de um milagre, crente que está precisando de um socorro, é colocar o joelho no chão, que Deus responde, oh glória. Até hoje eu não vi meu nobre companheiro, crente que com o joelho no chão não tem vitória, porque quando o crente dobra o joelho, Deus responde, oh glória a Deus. E nós colocamos naquela época, em 90, 98, 96, 97, por aí, não é? Não tinha ainda esse tal de WhatsApp, na internet, essas coisas. E nós divulgamos boca a boca, levamos via telefone, ligamos para um, ligamos para outro, para pedir oração. Mas a igreja abraçou a causa, aleluia. Quando a igreja abraça a causa, oh glória, quando a união, oh glória, quando todos entram em um propósito de união, glória a Deus, como aconteceu no dia do Pentecoste, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, em um só pensamento, glória a Deus. A Bíblia diz que veio do céu, oh glória, um vento impetuoso, e todos foram o quê? Batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque tinha união entre os irmãos. E nós fizemos um clamor, divulgamos. Os irmãos abraçaram a causa. Os irmãos começaram a orar. E nós começamos a orar em casa. Minha mãe orava, as famílias oravam, todo mundo orava. Glória a Deus. Nós levamos ao médico. Doutor, coincidência, né? Doutor Arnóbio, ortopedista ali, é o antigo hospital dos usineiros, que hoje é o Vereda. E ele examinou a nossa filha, e ele disse: olhe, a sua filha, ela vai usar o gesso durante 2 anos. Quando ela tiver com 2 anos, nós vamos colocar nela uma bota especial para que possamos endireitar o seu joelho. Com 5 anos de idade, a gente vamos pensar em fazer uma cirurgia, ver se nós colocamos o joelho dela no local, porque o joelho foi formado ao contrário. E nós saímos de lá com ela, com a sua perninha enfaixada.
Mas a igreja orava e nós orávamos. E de repente, meu nome Michel, eu estava no trabalho. E quando eu volto do trabalho para casa, já aproximadamente 18h30, e já tinha se passado 28 dias, então a minha filha estava com 28 dias de nascido, e a sua perna direita toda engessada. E é quando eu chego em casa, a minha esposa, junto com outra irmã, que até eu botei o apelido dela de fé e a outra de esperança. E ela já estava com uma serra, aquela serra que a gente trabalha para serrar cano. E uma com a serra e a outra colocando a água para amolecer o gesso. E começava a serrar para tirar o gesso da perna. E quando eu chego ali, eu digo, não faça isso, porque o médico disse que só pode tirar no hospital. A minha esposa, com muita fé, disse, eu estou abrindo, porque Deus já fez um milagre. Oh, glória! Eu disse, calma, eu sei que Deus faz o milagre, é verdade. Deus faz o milagre, eu creio. Eu creio até o tutano que Deus faz o milagre. Mas Deus não condenou a medicina. Você tem que esperar o médico falar alguma coisa. Ele disse, mas o médico chamado Jesus já operou a nossa filha. Eu digo, glória. E ela começa agora, meus amados, para minha surpresa e para a surpresa de muitos, quando ela tira o gesso da perna da nossa filha, e aquela expectativa, os olhos arregalados para ver o que ia acontecer. E de repente, quando ela tira o gesso, a perna está lá naquela posição. E eu ouvi com esses dois ouvidos que um dia a terra há de comer se eu não for arrebatado antes de eu morrer. Oh, glória! Oh. E eu ouvi, quando ouvi-se uma zoada como uma catraca, fazia trec, 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 e a perna da menina arriou de vez assim, ó, pluf. Oh, glória! Deus curou imediatamente a nossa filha. A sua perna voltou para o lugar. Oh, glória! Deus é formado em ortopedista. Oh, glória! Aleluia! Você que está esperando de Deus uma resposta, aguarde surpresa na tua casa. Aguarde o livramento na tua casa. Aguarde resposta de Deus, porque Deus age na hora certa. Glória a Jesus. Este coxo, ele foi formado, são os ossos, e ele estava ali. E a Bíblia nos conta, quando nós lemos Atos do 3, que quando Pedro e João vai se aproximando, ele conhece que é judeu, sabe que tem alguma coisa, porque a lei dava o direito dele andar com dinheiro sobrando. E ele diz, me dá uma esmola. Por favor, me dê uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João, eu acredito, é uma crença minha, meu Michel, que um olhou para ele, Pedro olha para João, João olha para Pedro, e agora? Não tenho dinheiro, eu estou liso. Como sempre, crente só anda liso, mas tem um Deus que é o Deus que é o dono da prata, é o dono do ouro. Aleluia. Pode pedir dinheiro ao crente, ver se ele tem. Mas ele tem fé. E tem que ter. Aleluia. Glória a Deus. Crente anda por fé, vive por fé, porque sabe o Deus que ele tem, que ele vai mandar, que ele supra a necessidade. Pedro não tinha nem prata, não tem ouro. Ele disse, eu não tenho nem prata, não tenho ouro. Porque naquele tempo se andava-se. Eu não tenho nem prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho fé. O que eu tenho? Eu tenho poder. O que é que eu tenho? Eu tenho autoridade em Jesus. O meu mestre me deu autoridade. O homem chamado Jesus me deu autoridade. Oh, glória! Receba, oh, glória! Eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu vou dar a você, eu vou compartilhar com você. Oh, glória, irmão, é lindo, né? Compartilhar o que você tem com os outros é lindo. Compartilhe o que você tem com outros.
Oh glória! Pregue a palavra de graça. Oh glória! Cante com amor. Oh glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu não tenho nada, mas o que eu tenho está aqui, ó. Eu vou dar a você. Eu acredito que aquele coxo, com aquele olho comprido, porque quem que está esperando, né? Pensa que a pessoa vai colocar a mão no bolso e vai dar aquela, né? Vai dar uma nota, pelo menos de R$2, se fosse hoje, né? Ou 50 centavos, né? Alguma coisa assim, pelo menos alguma coisa, porque tem um ditado popular que diz que em grão a galinha enche o papo, não é verdade? Então, 50, R$1, no final do dia você tá bonitinho, né? Tem mais de 100 conto no bolso, não é verdade? Mas aquele coxo ficou esperando alguma coisa. Será que vai sair alguma coisa aí do judeu? Será que vai sair? Oh, glória. E ele nem esperava, aleluia, que ia sair alguma novidade de vida para ele. Ele estava esperando um dinheirinho, um troquinho. Ele recebeu uma surpresa. Oh glória. Deus faz surpresa. Deus é perito em fazer surpresa. Deus, quando você pensa que ele vem por ali, vem por outro lado. Quando você pensa que Deus vem pela porta, ele já está perto de você, meu irmão. Diga: estou contigo todos os dias. Oh glória. Aleluia. O que é que você tem então? Diga alguma coisa. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Oh glória. Autoridade. Você, crente, tem que ter autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos. A palavra dá autoridade para você fazer isto. Mas por que a igreja não está fazendo? Porque os milagres não estão acontecendo no meio do povo. Oh glória. Alguma coisa está acontecendo, porque a igreja do Senhor Jesus aqui na terra é para evangelizar, mas se vir algum enfermo ou um doente, é para ser curado em nome de Jesus. E se aparecer alguém entrar com um caixão dentro da igreja e pedir para orar, você tem que orar e crer que Deus vai ressuscitar. Glória a Deus. Que o meu Deus não mudou. Ele cura, ele salva, ou ele batiza, prepara a alma da pessoa e leva para o céu. E se apareceu morto, ele ressuscita, porque ele é Deus. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, meu irmão, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Oh glória. Irmão, quando ele diz: levanta, aí eu pergunto: o coxo levantou? Pode ler o texto. O coxo levantou? Ficou lá, só esperando alguma coisa. Levanta! E ele ficou lá, Aí você lendo o texto, você vai ver que Pedro disse: levanta, pega na mão dele e diz: ergue, fica em pé. Oh glória, aleluia. E na mesma hora, cresce dentro dele, dentro do seu corpo, cresce os ossos das pernas, aleluia, cresce todos os ossos formados, começa agora a se formar no corpo daquele homem, e ele nem percebeu que estava com seus ossos formados na sua perna. Por quê? Porque quando Pedro dá uma ordem, ele fica lá muitos anos, 40 anos, este coxo tinha. E 40 anos naquela posição, imagine. Ele ficou lá sentado, esperando. Aí Pedro pega, estende a sua mão. E ele pensava que Pedro ia dar alguma coisa. Quando Pedro estende as suas mãos contra ele, aí ele pega na mão de Pedro. Aí Pedro ergue a mão dele e diz: levanta. Aí ele vai levantando. E a Bíblia diz que ele fica em pé, dá um salto e sai correndo e adorando a Deus. Que Deus é esse, meus amados? Oh glória, aleluia. Não fique parado, não. Levanta, faça obra, oh glória, e permaneça firme, porque Deus tem o melhor para você. Glória a Deus. Lindo que ele ficou em pé, deu um salto, pulou.
Ele ficou tão admirado que ele disse, eu acredito, que ele disse, eu não estou acreditando que eu estou vendo, eu estou pulando, nunca aconteceu isso na minha vida, eu estou pulando. E ele pulava, glorificava, corria, meu irmão, parece que se fosse no dia de hoje, aleluia, oh glória, ele pulou tanto, eu acredito que ele queria correr, porque nunca tinha corrido na vida. Como Jesus é lindo, Jesus faz surpresa, oh glória. Você que está esperando da parte do Senhor um milagre, pode ficar esperando que o milagre vai chegar na tua casa, pode esperar que o milagre vai chegar na tua vida, oh glória. Eu não sei que tipo de milagre, mas ele vai chegar, vai. Creia nesta palavra que é fiel e verdadeira, glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele pulou, andou, correu para lá e para cá. E a Bíblia diz que ele entrou no templo com Pedro e João. E eles agora, os três, era dois, mas ia entrar dois no templo, mas agora eles estavam andando 3. Ele entrou no templo, glorificando. Eu acredito que foi um alvoroço no templo, na parte dos homens. Eu acredito que todo mundo queria ver. Quando no templo tinha 3 pavimentos, que era dos gentios, das mulheres e do judeu, eu acredito que alguém queria ver. Que zoada é essa? Que tanta gritaria é essa? Que tanto glória a Deus? Que tanto shalom é esse? É alguém que foi curado, oh glória. Jesus ainda está operando um milagre, glória a Deus, na vida do seu povo, na vida dos discípulos. Foi a notícia que correu, a glória de Deus tomou conta no templo, e aquele homem começou a glorificar a Deus no templo, de uma maneira que o povo se assustaram. Alguém olhava para ele e disse, não é esse que ficava na porta do templo pedindo? Ele disse, era o ex, mas agora eu sou livre, agora eu estou curado. Quem foi que te curou? Foi Jesus de Nazaré, o Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e permanece fiel, glória a Deus, para operar milagres e maravilha na tua vida. O povo se assustaram, o povo se admiraram, mas é assim mesmo. Quando Deus faz algo extraordinário, é de espantar. Foi por isso que a igreja crescia e continua crescendo. Por quê? Porque o dono dela se chama Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. E eu quero convidar a você que está ouvindo esta palavra, que ouviu esta palavra, o milagre na porta, você que está aí desesperado, você pensa que Deus te esqueceu, mas o meu Deus, o seu Deus, não te esqueceu, jamais Ele esquece dos seus filhos. Você que está passando por uma crise de depressão, por algo que aconteceu na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus, eu convido a você, onde você estiver, você que foi afetado por essa crise de depressão, coloque-se onde se você estiver em casa, coloque a sua mão no seu coração. Você que está esperando o milagre, a sua cirurgia está marcada e por algumas vezes ela foi adiada, você questiona, não questione, só agradeça a Deus. Você que está com a sua cirurgia marcada, você crê que Deus pode te curar, que você não precisa mais fazer esta cirurgia, que quando você for no médico fazer novos exames, o médico diz, não precisa fazer cirurgia, porque você já está curada, você crê? Oh, glória a Deus. Eu creio porque eu sou um sobrevivente. Eu creio nesta palavra que é fiel e verdadeira. Eu creio no Cristo que morreu e ressuscitou e está na glória. Oh glória. Eu creio que na terra tem o Espírito Santo cuidando do seu povo. Eu creio.
que esse Espírito Santo faz milagres e maravilhas, como fez na vida dos apóstolos e faz até hoje, eu creio. Se você está esperando da parte de Deus um milagre, eu quero desafiar a sua fé. Oh, glória a Jesus. E já eu quero adiantar, se tem a primeira vida que quer decidir para Jesus, a primeira alma que queira decidir para Jesus, a primeira vida que queira caminhar com Jesus, e deixa Jesus caminhar com você. Não entre no Evangelho, deixe que o Evangelho de Cristo entre na sua vida. Quando o Evangelho ele entra na sua vida, o Evangelho transforma, oh glória, aleluia, e você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu convido a você, cadê a primeira alma, cadê a primeira vida que quer decidir para Jesus? Cadê você que está há muitos anos, muito tempo afastado do Evangelho? Você que já pregou, você que já foi um diácono, presbítero, já foi até um dirigente de igreja, cadê você? Por causa de certas coisas, por palavras, por calúnia, você abandonou a caminhada espiritual. Eu convido a você a voltar para a caminhada espiritual, aleluia, e viver uma nova vida com Jesus. Glória a Deus. Não dê ouvido à voz do inimigo, não dê ouvido a voz de ninguém, mas dê ouvido a voz do Espírito Santo, aleluia. Você que está aí muito tempo afastado, eu sei que você está ouvindo esta palavra, é com você mesmo que eu estou falando. Volte-se para Jesus, o tempo está perto, aleluia. O que nós estamos vendo por aí é de se admirar. Muitos abandonaram a Cristo. Ano de 2020 foi o ano da peneira. Quem é e quem não é. No ano de 2020, você que está me ouvindo, aproveitou a pandemia, a igreja fechada, o templo fechado, a igreja não, mas o templo fechado. A igreja somos nós, somos o templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo não se fecha, oh aleluia, mas o templo físico sim, ele foi fechado. Mas a igreja estava orando, mas teve muitos crentes que aproveitaram a pandemia, e aí abandonaram a fé, aleluia, aproveitaram este período e abandonaram Jesus, mas Jesus nunca lhe abandonou, glória a Deus. Eu estou falando com você que abandonou. Volte para Jesus. Onde é que está a segunda alma para Jesus? Janaína está se decidindo. Janaína, você fez a melhor escolha da sua vida, foi aceitar Jesus.